Bem-vindos de volta. Vocês sabem o que eu adoro fazer, e provavelmente vocês também, é ficar ao redor de uma fogueira com a família. Mas vocês sabem o que pode realmente estragar isso? É a fumaça! E eu vou resolver isso, mostrando como fazer uma fogueira sem fumaça que realmente funciona. Fique por aqui! Minha fogueira está provavelmente como a de muitas outras pessoas. É feita com blocos de borda de jardim básicos empilhados em círculo. Eles são fáceis de fazer e geram muita fumaça. Há muitos vídeos online de pessoas tentando transformar essas fogueiras em fogueiras sem fumaça, e a maneira como eles fazem isso é removendo um desses blocos de vez em quando na camada inferior. E embora isso ajude, não resolve todo o problema. É esse segundo elemento que quero adicionar a esta fogueira sem fumaça. Faça você mesmo o que fará a diferença. Não sei soldar, mas sei cortar. Minha ideia inicial foi encontrar um tanque de estoque que coubesse no diâmetro interno da minha fogueira atual e cortar o fundo dele. Bem, para minha alegria, descobri que eu poderia comprar isso na Tractor Supply. Eles vendem anéis de tanque de estoque sem o fundo. Minha primeira tarefa foi descobrir se esse anel caberia dentro da minha fogueira. Mas o anel deixará espaço suficiente para o ar circular? Sim! Esses papéis se ajustaram com o tempo e se acomodaram, então preciso garantir que ainda estão nivelados e em boa forma redonda. Infelizmente, tudo está um pouco fora de sintonia e eu vou ter que refazer tudo. É mais fácil tirar esses e empilhar novamente. Então este foi o primeiro tijolo que eu coloquei, o último ao lado do penúltimo. Vamos ajustar o nível por aí. Bazinga! Eu estive tentando descobrir quais tijolos retirar, mas não consigo retirá-los de forma que eu tenha o mesmo número entre cada um. Então eu coloquei essas pedras para tentar me ajudar a decidir e eu simplesmente não há nada que eu possa fazer além de ter 4 tijolos, 3 tijolos e 4 tijolos. Então eu vou retirar esse. Retirar esse e retirar aquele. Agora você pode começar a ter uma ideia de para onde estamos indo com isso, mas ainda não está pronto porque eu tenho que perfurar esses buracos ao redor deste anel. Isso vai ser divertido. Se você tem uma broca escalonada, isso é muito legal. Se você tem sim, está quente. Se você tem uma broca escalonada, pode querer usar isso em vez disso, mas vou prosseguir. Esqueci de colocar meus óculos de segurança, mas agora já os coloquei. Normalmente eu gosto de viver perigosamente, mas faíscas estão voando. E isso está exigindo muito deste pequeno Milwaukee de 12 volts, mas vamos ver até onde ela vai. Neste ponto, seria uma boa ideia passar uma lixa ou uma lixadeira em cada uma dessas, e eu vou passar a lixadeira nelas. Fiz os buracos na parte inferior do contorno da fogueira para o ar frio entrar. Eu tenho uma câmara ao redor para permitir que o ar suba e aqueça conforme ele sobe. Agora eu fiz os buracos na câmara interna, para permitir que esse ar entre e forneça oxigênio para o fogo para queimar o que esperamos que seja o resto do combustível, ou seja, fumaça. Mas para completar e não deixar o ar se dispersar, preciso de uma tampa. Agora, eles vendem concreto, tampas de pavimento para esses tijolos, mas elas são feitas para apenas cobri-los levemente. Preciso que ela cubra do anel interno até a extremidade externa do tijolo. Se eu usasse tijolos menores, poderia usar as tampas maiores disponíveis e provavelmente cobrir essa distância. Como tentei economizar usando meus tijolos existentes, isso não vai funcionar. O que vou fazer é criar minha própria borda personalizada, basicamente a tampa que vai em cima daqui. Você também pode fazer isso, e é muito simples. Vou te mostrar. Acho que tenho alguma espuma azul aqui, e tenho mesmo. Está lá atrás. Atrás de tudo isso. Em seguida, preciso remover a espuma azul. Aqui está uma.
Eu sei que o diâmetro externo da minha tampa é de 56 polegadas. E o interno eu quero que seja 34 polegadas. Então vou apenas pegar um pedaço deste retalho. Isso é apenas algo que eu cortei de um 2x4 quando estava fazendo as paredes para o trailer. E eu vou apenas cortar isso extra longo. Vou marcar isso que será o centro da minha bússola bem ali. Você deve estar se perguntando se vou confundir meu raio e meu diâmetro, como fiz no vídeo do cortador de grama. Não, não vou. Eu vou medir. Meus 34 polegadas se tornam 17 polegadas. Raio. Meu diâmetro de 56 polegadas se torna um raio de 28 polegadas. Agora, para aproveitar ao máximo minha espuma, sei que meu raio mais longo é de 28 polegadas. Então vou passar para 28 e vamos dizer 28 polegadas e meia. Vou desenhar isso para que eu tenha as linhas retas ali. Vou começar a parafusar e... Eu posso colocar meu marcador... E aí está o meu raio interno. E aí está o meu raio externo. Tudo o que tenho que fazer é cortar essa única peça e depois rastreá-la mais 3 vezes e então terei a base para o molde de cada uma das tampas. Aí está, a primeira base. Quero que esses pavimentadores tenham 2 polegadas de espessura. Bem, o próprio isopor tem 5/8 de espessura, então vou rasgar pedaços para os lados com 2 5/8 de largura. Isso considerará a base do formulário ter 5/8 de espessura. Vou virar todas essas peças de base para onde quero que o concreto esteja, que vai estar voltado para baixo, e vou começar a aplicar adesivo nisso. Agora, você pode ir a uma loja de ferragens como Home Depot ou Lowe's, pegar cimento de contato e aplicá-lo com um pincel. Isso provavelmente vai funcionar de forma mais fácil e menos bagunçada do que o que eu vou fazer. O que eu vou usar, no entanto, é este tanque de cimento de contato, que está em forma de spray, com uma pistola de spray, porque é o que eu tenho. Então é isso que eu vou usar. Com o cimento de contato seco em ambos os lados, começarei a aplicá-lo. E eu vou apenas alinhar essa extremidade e garantir que tudo esteja bem pressionado enquanto eu empurro contra isso. Tenho que ajudar a segurar isso. Lado junto. Com fita adesiva velha. Vou pegar um pouco de silicone e passar no canto do molde, apenas para que eu possa arredondar um pouco essa borda. E o silicone ajudará a manter a forma unida. Farei os outros 3 e os deixarei secar durante a noite para que o silicone seque e amanhã faremos a moldagem. 24 horas depois. Com os moldes secos, após uma noite de secagem do silicone, é hora de aplicar um agente de desmoldagem de concreto especializado. Sim, isso mesmo, pronto, atendimento médico. Organizei esses na minha mesa de uma maneira que espero evitar qualquer explosão em escala de Taco Bell, porque se houver uma, será na parte de trás, provavelmente não no raio interno. Então vamos aplicar o pronto atendimento médico.
só vou me certificar de que cobri tudo usando uma toalha de papel. Os pavimentos de concreto ao redor da fogueira têm um acabamento bem áspero. E eu quero que combine, mas não tão áspero. Para obter esse acabamento envelhecido, utilizarei bicarbonato de sódio. Coloque o bicarbonato de sódio em uma tigela e adicione um pouco de água e misture. Você quer que fique bem empelotado? É isso que você busca, esse tipo de consistência. Agora você só quer trazer à tona seu chimpanzé interior e começar a atirar. Jogue também nas laterais. Talvez seja necessário deixar a mistura mais úmida para que ela grude nas laterais. Se colocar demais, basta retirar. Se não há danos colaterais na sua loja, provavelmente você não está se empenhando o bastante. Você pode misturar o concreto em um carrinho de mão, que é muito fácil, mas eu vou usar minha betoneira da Harbor Freight, que tenho há anos e ainda funciona. Tudo bem, vou considerar isso bom. Tudo bem, vou considerar isso bom. Não tenho uma pá de concreto, então estou usando uma pá de ração para cachorro. Tenha cuidado ao colocar isso aqui delicadamente, especialmente a primeira camada, para não perturbar o bicarbonato de sódio ou todo o esforço terá sido em vão. Enchi este primeiro até a metade, apenas darei uma ajeitada. Eu fui à loja e comprei esta malha de fibra de vidro e eu vou apenas rasgá-la um pouco e jogá-la aqui. Você poderia usar vergalhão aqui, mas não encontrei nenhum fino por perto. Agora, a fibra de vidro é algo comumente usado em trabalhos de concreto, então isso não é incomum, mas isso dará a ele uma força extra. Eu não quero me esforçar tanto para fazer esses moldes. E então meu pavimentador quebra porque isso seria péssimo. Farei isso mais 3 vezes e deixarei esses conjuntos durante a noite. No dia seguinte, está 20 graus mais frio hoje do que estava ontem, então as regras dizem, especialmente para concreto cinza, que vai demorar ainda mais para endurecer. Então, realmente, eu deveria deixar esses conjuntos por pelo menos mais 1 ou 2 dias, mas eu não gosto de seguir as regras. Então vou tentar tirar esses e veremos o que acontece. Minha intenção original era apenas rasgar esses moldes, mas como estou correndo o risco de quebrar isso, vou ver se consigo ter sorte e apenas tirá-lo. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Caramba. Por favor, seja gentil. Por favor, seja gentil, por favor. Seja gentil, sim, garoto. Eu vou pegar... Lá, isso parece fantástico. Eu amo isso, né? Está tudo bem, está tudo bem. Nós vamos consertar você, nós vamos consertar você. Apenas fique bem, não quebre comigo. Tudo bem, então, vamos ver como eles parecem. Eu estou gostando disso. Muito. Vamos ver se eu quero colocar para baixo. Parece melhor. Aí está, pequeno amigo. Eu vou simplesmente dizer, eu acho que parece incrível. É exatamente o que eu queria.
Depois, talvez eu adicione adesivo de concreto para garantir que não se mova e tenha amortecimento, mas não me preocupo com isso no momento. Amo a aparência dele, mas isso não significa nada se não for sem fumaça. Então vamos acender o fogo. Caramba! Eu nem esperava que funcionasse tão bem. Isso é incrível. Além disso, parece muito legal. Você acha que essa fogueira gera tanta fumaça quanto a original? Acho que não. Estou emocionado com o quão... Você viu Dosador de ração para cachorro? o dosador de ração para cachorro? Sim. Não, eu não vi.